Nada escapa aos olhos de Deus, aos olhos de Cristo. Porque o nosso Deus, o nosso Cristo é justo. Ele não vê só os defeitos, ele vê as qualidades. Eu não tolero o pecado. Tu tá tolerando o pecado, Tiatira. Então eu vou vir limpar isso aqui. Olá, meus amores, estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui no nosso canal O Fundamento. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse, falando das 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor, as famosas igrejas do Apocalipse. Este último recado, essa última advertência para o arrependimento do próprio Senhor Jesus para a sua igreja amada, para o seu corpo. Igrejas que cada uma na sua cultura, na sua região, nas suas lutas, nas suas dificuldades, Cristo estava de olho em todas elas, de olho nos líderes, nos pastores dessas igrejas, observando tanto as boas obras como as más obras. Então ele, como um Deus amoroso, como o autor e consumador da fé, aquele que pagou um alto preço, preço de sangue, pela vida, pela alma dessa igreja, então ele vem com essa última advertência de arrependimento. Antes de entrarmos para o período final da tribulação neste mundo, vem o arrependimento. E é sobre isso que a gente vai falar. Nós já vimos aí 3 igrejas, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Éfeso, a igreja que abandonou o primeiro amor, a essência do amor de Cristo, a igreja de Esmirna, que era a igreja perseguida, aquela que foi tão perseguida, passou por tantas tribulações até a morte, mas ela recebeu de Jesus um não temas, porque tu é pobre, mas para mim tu é rica. E também já vimos aí a igreja de Pérgamo, a igreja que se vendeu para o mundo, exatamente como Balaão se vendeu para levar Israel à destruição, à idolatria e à imoralidade. Então hoje nós vamos dar continuidade com a igreja de Tiatira, a 4ª igreja, Tiatira. Então tu abre a Bíblia aí comigo, no capítulo 2 de Apocalipse, e vamos falar da igreja de Tiatira, a igreja que tolerava o pecado. A igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor. A igreja de Esmirna era a igreja perseguida. A igreja de Tiatira, o grave defeito dela era que ela tolerava o pecado. Então, meus amores, vamos ler todo o texto e depois a gente vai voltando e explicando tudo para vocês. Fiquem até o final, porque vocês vão se surpreender com tanto ensinamento, com tantas preciosidades que a gente vai extrair deste texto bíblico. A carta maior, o texto maior, a carta maior escrita para a menor das igrejas. Então fica até o final. Já te peço, nos ajude aqui no canal com o seu compartilhamento, com o seu like, com a sua inscrição. Tudo isso é muito importante para que o canal continue crescendo e alcançando mais pessoas. Gente, eu sempre tenho recebido mensagens de pessoas que a gente nem conhece, agradecendo pelo trabalho do canal, agradecendo que por primeira vez estamos ouvindo o evangelho de verdade. Nunca tínhamos ouvido isso e temos tanto tempo dentro de instituição A, instituição B, e nunca ouvimos falar da cruz de Cristo dessa maneira. Então muitas pessoas têm nos mandado mensagens por nossas redes particulares e nós temos estado muito contentes. Saber que esse evangelho está chegando a outras pessoas é porque tu nos ajuda com compartilhamento, com a tua inscrição, com o teu like. Então continue compartilhando, e se tu é simpatizante do canal, assiste, te inscreve, vai fazer com que o YouTube divulgue este conteúdo, esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Então vamos à leitura do texto. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo
e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das coisas que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe... Ai, muito legal isso, gente. Já tô pensando em tudo que eu tenho para falar para vocês. Eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Ai, gente, eu já tô aqui lembrando, conforme a gente vai lendo, eu já vou lembrando de tudo que eu tenho para falar para vocês, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Então, fica até o final com a gente, vocês vão ver a gloriosidade deste texto. Embora para essa igreja a repreensão foi muito dura, e a gente vai ver sobre isso. Um pouquinho, como nos estudos anteriores, um pouco das características da igreja de Tiatira, para a gente entrar dentro da cultura daquele lugar, dentro dos ensinamentos da cultura, da política, da religião daquele momento, para entender um pouco porque o Senhor Jesus vem e se apresenta como Filho de Deus, né? Aquele que tem olhos como chama de fogo e pés de bronze polido, e também conforme ele vai explicando as doutrinas que essa igreja estava aceitando, tolerando como pecado. Tá bom, meus amores? Então vamos lá. Tiatira era uma das igrejas da Ásia, né? Só que era assim, diferente das outras cidades, era uma cidade mini cidade, uma cidade pequena. Uma cidade pequena, em contraste às outras, era uma cidadezinha pequena. Só que ela ficava num ponto estratégico da Ásia, ela ficava num ponto, numa das avenidas, das carreteiras, das BRs, né? Todos os idiomas aí, para vocês entenderem, que ligava toda a Ásia Menor. Então ela ficava, era uma cidade cidade de estrada, digamos assim, que para alguém que viesse de outros países, de Roma ou da África, enfim, do próprio Israel, tinha que passar, Grécia, tinha que passar por aquela avenida, por aquela BR, por aquela carreteira onde estava a cidadezinha de interior, no meio do nada. Ali era a cidade de Tiatira. Então isso fazia dela, embora pequena, fazia dela uma cidade muito importante, porque ali se acumulava muito o comércio e as indústrias.
E também o que a história nos conta da cidade de Tiatira era que, por ser o miolo ali, aquela avenida tão principal que ligava uma cidade à outra, se estabeleceram ali sindicatos da indústria e do comércio. Então, sempre que tinham reuniões, vocês sabem o que é sindicato, né, gente? O sindicato dos sapateiros, o sindicato dos metalúrgicos, o sindicato dos enfermeiros, os sindicatos. É aquele grupo que defende as causas do seu negócio, né? Então, sindicatos. Então, a cidade de Tiatira era a cidade dos sindicatos do comércio e da indústria. Então, fazia dela, embora pequena, uma cidade importante. Tinha muito comércio e muitas indústrias naquele lugar, principalmente a indústria dos tecidos, das telas. Como nós sabemos isso? Porque quando a gente lê a história de Lídia, aquela mulher, um dos maiores exemplos de novo nascimento na Bíblia, conta pra gente que Paulo um dia estava pregando em Filipe para um grupo de mulheres no porto e de repente se aproxima Lídia, uma vendedora de tecido de púrpura, e ela era da cidade de Tiatira. Então nós sabemos que Lídia era da cidade de Tiatira, que vendia, que tinha um comércio de vender linhos puros finíssimos de púrpura. E a Bíblia fala que ela, ouvindo, olha aí o novo nascimento, ouvindo Paulo pregar para outras mulheres, Deus abriu o coração dela, ou seja, despertou ela da morte, abrindo os ouvidos, os olhos, e regenerando o coração dela para crer em Jesus. E ela foi e pregou para a família dela o evangelho e todos eles foram batizados e foram salvos. Então Lídia era uma moradora dessa cidade de Tiatira. Então nessa cidade havia esse centro de sindicatos. Qual era o problema disso? Que por ser uma cidade pequena e ter sindicatos de todo o comércio, todos os moradores tinham que fazer parte de um sindicato. E se os moradores não faziam parte de um sindicato, eles não podiam ter os seus comércios. Era assim, se tu queria ter uma vendinha, um mercadinho, uma tiendita ali para vender, tu tinha que fazer parte do sindicato das mercearias, das vendas, das tendas. Senão, tu não podia ter o teu negócio. O problema é que esses sindicatos eram igual a todas as outras igrejas, como as outras cidades da Ásia, era uma cidade idólatra e pagã. E estes sindicatos, eles tinham os seus santos padroeiros, patrão em espanhol, santos padroeiros. Aqui no Brasil a gente conhece muito isso, né? Cada estado tem o seu santo padroeiro, né? Padinho Cícero, que é o protetor daquela cidade. Aqui na cidade de Tiatira, cada sindicato tinha o seu santo padroeiro, para quem eles reverenciavam: o deus do couro, o santo do couro, o santo do comércio, o santo da metalúrgica, o santo dos tecidos. Tá dando para entender, meus amores? Era mais ou menos assim. E automaticamente eram levados as pessoas que se reuniam no sindicato, que eles se reuniam, né, para tratar dos assuntos, se reuniam ali para reverenciar a este santo padroeiro. Então, tu sendo um cristão numa cidade como essa, se tu queria ter o teu negocinho, o teu comércio, tu tinha que fazer parte do sindicato. E automaticamente, se tu faz parte do sindicato, tu tá involucrado, tu está envolvido com a idolatria e com a imoralidade. Então, essa igreja de Tiatira tinha essa dificuldade. O deus principal cultuado era o Apolo, né, o deus Sol nessa cidade, justamente por ter tantos padroeiros, né, santos padroeiros por causa dos sindicatos. Não era uma cidade que tinha tantos templos a deuses, dedicados a deuses ou a César, como nas outras igrejas, nas outras cidades que nós já vimos. Mas
Pra quê? Um tanto sindicato, um monte de santo padroeiro, né? Então idolatria rolava solta. Então a igreja de Tiatira tinha essa dificuldade, tá bom? Então vamos lá. Falando um pouquinho das características da cidade, agora a gente vai voltar para a leitura e a gente vai entender um pouquinho mais daquilo que o Senhor Jesus está falando, tá? Então diz assim: ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus. Olha só, a autoridade de Jesus dizendo: escreve para o pastor da igreja de Tiatira que quem está mandando o recado para eles sou eu, Jesus, o Filho de Deus. Não é recado de terceiro, não. Sou eu mesmo. Isso é para eles perceber. Jesus usa o Filho de Deus. Olha só. A expressão Filho de Deus. Poder e autoridade para que essa igreja sinta o peso da repreensão que vem aqui. Então ele diz que tem olhos como chama de fogo. O que significa isso, meus amores? Olhos como chama de fogo. Aquele olho penetrante que tudo vê. Nada escapa aos olhos de Deus, aos olhos de Cristo. Ele sabe todas as coisas. Ele penetra profundo. Mente, alma, mente, coração, pensamentos, intelecto, sentimentos. Tudo, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. E não só olhos, mas olhos de fogo. O que representa o fogo na Bíblia, meus amores? Juízo, castigo, condenação. Então, estas coisas diz o Filho de Deus, o legítimo, único Filho de Deus, o unigênito, que tem olhos de fogo. Aquele que vê e julga todas as coisas. Julga tanto as boas obras como as más obras e paga cada um com a sua retribuição, conforme a gente leu aqui, e a gente já vai ler de novo com detalhes. Então, fogo, olhos de fogo é olhos julgadores, olhos que vêm para julgar, seja boas obras ou más obras. E os pés semelhantes a bronze polido. O que Jesus quer dizer com isso? Que Jesus é tão puro, tão santo, que ele não tolera o pecado. Lembra, como eu disse o título no início, a igreja de Tiatira, a igreja que tolera o pecado, que tolera os falsos profetas, que tolera as falsas doutrinas? Tudo isso a gente vai ver. A imoralidade, a idolatria. Então Jesus está dizendo assim: eu sou aquele que tem os pés polidos como bronze, límpido. Jesus é tão santo, 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 tão puro, que ele não tolera o pecado. A palavra tolerância é muito importante aqui nessa igreja. Muito importante nesse estudo. Então é Jesus se apresentando de acordo com a característica dessa igreja, que merece o quê? Julgamento, que Cristo está vendo que eles têm feito, tanto bom quanto ruim, mas que ele vem com olhos, chamas de fogo para julgar e condenar, juízo de Deus, condenação, e a pureza que ele representa, que essa igreja de pureza que já não existia mais porque estava tolerando o pecado. Então vamos lá. Então ele diz assim, ó: conheço as tuas obras. A mesma expressão em todas as igrejas. Eu sei, aquele oidas, aquele conhecimento profundo. Eu sei exatamente o que vocês têm feito. E aí ele vem com os elogios como sempre. Né? Ele vem, porque o nosso Deus, o nosso Cristo é justo. Ele não vê só os defeitos, ele vê as qualidades. Mas ele também não vê só as qualidades, ele não passa a mão sobre os defeitos. Justiça. Deus é tão justo, que ele teve que mandar Cristo morrer no nosso lugar para poder nos salvar. Porque ele, por si só, por muito amor que ele tivesse,
por nós, suas criaturas, ele não poderia nos salvar simplesmente porque nos ama. Porque se ele fizesse isso, ele estaria passando, cobrindo as mãos dos nossos pecados, e ele seria um Deus injusto. E sinceramente, eu não quero um Deus injusto. Eu amo e quero esse Deus aqui, que julga, que defende o justo e repreende o injusto, que corrige, que exorta, que condena a injustiça. Então o único jeito de nos salvar, a única maneira de nos salvar fosse que um inocente viesse pagar no nosso lugar. Foi o plano de Deus, foi a maneira que ele encontrou de nos salvar. Se não, se ele nos salvasse simplesmente pelo amor que ele tinha, ele seria um Deus injusto. Então ele vem e fala, eu conheço as tuas obras, o teu amor. Olha só, a igreja de Éfeso abandonou o amor, o primeiro amor, a essência do conhecimento do amor de Deus. Essa igreja tinha amor por Deus e pelo próximo. Eu conheço a tua fé em Cristo, a tua fé em mim. Tu crê em mim. O teu serviço. Eu sei que tu me serve, eu sei que tu faz muitas obras, eu sei que tu tem feito um serviço digno, um serviço, boas obras que eu preparei para vocês fazer. Eu conheço teu serviço, eu conheço teu labor. A tua perseverança. Tem resistido, tem perseverado, não tem abandonado a fé, não tem abandonado o amor, tem ajudado os teus irmãos, por ser uma cidadezinha pequena, a igreja pequena, nesses sindicatos que eles eram excluídos, porque se eles estivessem nos sindicatos, eles tinham que adorar o santo padroeiro. Como eles não faziam isso, não poderiam adorar o santo padroeiro, então eles tinham ajuda mútua. As próprias famílias, as próprias igrejas na cidade de Tiatira, um ajudava o outro. Então eles tinham amor, tinham fé, tinham perseverança, tinham um bom serviço, e olha só que legal, e as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Olha só. Parece uma igreja perfeita. É ou não é? Tem fé, tem amor, tem serviço, perseverante e continua fazendo. Não é aquela igreja que começou fazendo muito e depois vai desanimando. E aqui eu não tô falando de amor, né? Como a igreja de Éfeso, como se ensina por aí. Não. É realmente nas obras. Não é aquela pessoa que começa bem e daqui a pouco vai desanimando. Tudo que começa não termina. Não. A igreja de Tiatira começava e terminava. E detalhe, sempre as obras delas estavam aumentando. Gente, uma igreja perfeita. Porém, perfeita aos olhos humanos, aos olhos que não penetram o profundo da alma e do coração. Perfeita aos olhos de quem não tem olhos de fogo e de chama e bronze polido. Porque nós, como seres humanos caídos, tendemos a enxergar as coisas nubladas, manchadas, e a enxergar tudo como lindo e perfeito. Mas não é assim que Deus vê. Então ele vem e fala assim, embora estas obras fossem legítimas, embora essas obras, tudo isso aqui que Jesus está elogiando, Jesus não está sendo hipócrita não, vamos lá, não me mal interprete. Essas obras que eles estavam fazendo aqui eram obras legítimas, obras que Deus preparou para eles fazer e eles estavam fazendo. Lembra? Sois salvos pela graça mediante a fé em Cristo, isso não é de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie, porque sois feituras dele, criados em Cristo Jesus para fazer boas obras, aquelas que de antemão eu preparei para vocês. Essas obras da igreja de Tiatira eram legítimas. O que é que nós, como seres humanos, não vemos? Aquilo que a igreja de Tiatira também estava fazendo e que não era uma obra legítima. Não era. O fato de eles terem essas obras legítimas não passa a mão naquela obra ilegítima que eles também estavam fazendo, que era o quê? Tolerar o pecado.
Vão vendo? Tá dando para entender, meus amores? Então ele vem e fala assim: tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa. Então vamos lá. Então Jesus vem e fala: as obras de vocês são legítimas e vocês vão ter a recompensa sobre elas. Aquele que dá um copo de água, esse terá recompensa. Falando de filhos de Deus. Então as obras boas deles eram legítimas, mas só que a parte das obras boas deles, eles estavam tolerando que dentro da igreja de Tiatira tinha uma tal mulher, que logicamente o nome dela não era Jezabel, mas que o caráter dela, a personalidade dela, o espírito que guiava, que dominava essa tal mulher, que Jesus dá como apelido, como apodo, essa Jezabel, não se sabe o nome dela, mas o espírito de Jezabel, o caráter de Jezabel estava sobre essa mulher, que se declarava profetisa, mas não era. Ela estava incitando, olha só, ela estava ensinando, mas ainda seduzia os meus servos a praticarem a prostituição e a comer coisas sacrificadas a ídolos. Então vamos entender, dentro da igreja de Tiatira, uma igreja que era excelente em obras, porque as últimas obras deles eram muito maiores, eles começaram de pouquinho e foram crescendo, multiplicando. Gente, quem é que faz isso? Quem é que consegue fazer isso? Só uma igreja guiada pelo Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo, para continuar sempre crescendo. Não era uma igreja que estagnou em obras. É um exemplo para a gente nesse sentido, que não podemos parar de crescer em nossas obras. Ao contrário, temos que continuar fazendo cada vez mais para Deus, não para salvação, mas como servos do Senhor. Agora, essa igreja, mesmo tendo todas essas obras excelentes, estava descuidando algo extremamente importante, algo perigoso. Eles estavam tolerando ali, por ser uma igreja amorosa, por ser uma igreja que se ajudava muitos, se infiltrou uma falsa crente, uma Jezabel, uma mulher com um espírito sedutor, manipulador, porque o que significa Jezabel, o espírito de Jezabel? A gente precisa voltar lá no livro de Reis e estudar a história de quem foi Jezabel, porque olha só, se Cristo menciona ela aqui, é porque é muito importante a gente entender que existe esse espírito, existe pessoas com este caráter de Jezabel, com esta personalidade, com esse espírito satânico de Jezabel dentro das igrejas nos dias de hoje. Sempre lembrando que a gente está falando de igreja bíblica, tá? Se eu for dar algum exemplo de seitas, eu vou sempre mencionar. Aqui estamos falando de uma igreja bíblica, igreja de Cristo. Não estamos falando de seita. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre as falsas igrejas para vocês entenderem o perigo também. Aqui nós estamos falando de uma mulher profetisa que tinha o espírito de Jezabel. Então quem foi Jezabel? Jezabel foi uma princesa sidônia. Ela era filha do rei de Sidom, um dos maiores inimigos de Israel. Povo pagão, idólatra. Acabe, que foi considerado um dos piores reis de Israel, fez aliança com Sidom. Precisava de aliança para lutar contra os filisteus, ele precisava de aliança para lutar contra os inimigos. Ele foi lá e tomou Jezabel, a princesa da Sidônia, para ser esposa dela. A Bíblia fala que olha que Acabe foi um dos piores reis de Israel, mas que o pior pecado dele foi ter casado com essa bruxa, com essa profetisa. O pior, de todos os pecados de Acabe, olha que não foram poucos, o pior foi ter casado com essa bruxa, essa profetisa que ele levou para dentro de Israel para corromper os profetas, para corromper o povo. Então, Jezabel viveu na época de Elias, o nosso profeta Elias, profeta do Senhor Jesus, o profeta de Deus. Então, Jezabel era
profetisa, era bruxa, ela era a rainha dos profetas de Baal. Eram mais de 800 profetas que essa Jezabel controlava, profetas de Baal que ela carregou com ela, que sentavam à mesa com ela para comer. E ela levou a construção de um templo de Baal para dentro de Jerusalém, para dentro de Israel. Com as sacerdotisas que faziam as orgias de prostituição, inclusive ela, para oferecer ídolos e sacrificar para Baal. Levou a idolatria para dentro de Israel. E não só isso, Jezabel mandou matar os profetas de Deus. Mandou matar o próprio Elias. Se Elias não fosse ungido de Deus, o profeta de Deus, ela teria conseguido acabar com ele, como ela matou outros profetas de Deus. Olha, o espírito satânico diabólico levava o povo a idolatrar imagens de Baal. Outra coisa terrível que tinha em Jezabel, que existe hoje, infelizmente, e não só dentro das igrejas, mas no meio das mulheres em geral, é um espírito de autoritarismo. Veja bem, que aqui esse vídeo vai ficar longo, talvez eu até divida em 2, mas a gente vai falar muita coisa porque é importante. É uma carta de arrependimento para a igreja. Então a gente tem que abordar todos os assuntos. Jezabel era uma idólatra, profetisa, prostituta, pagã, e ela era autoritária. Era ela que mandava no barraco. Ela dominava Acabe. Onde que a gente aprendeu isso? Que a mulher domina o marido. O que a gente aprende de Deus lá em Gênesis? Que a mulher esteja sujeita ao seu marido. E a gente já estudou isso, porque isso convém, porque isso é bom. Se sentir protegida e cuidada pelo marido. Jezabel tinha um espírito de autoritarismo. A última palavra era a dela. Ela mandava. Ela fazia Acabe se sentir um inútil. Era aquela mulher que achava que só ela era boa. Que Acabe dependia dela para tudo. Que se ela não fizesse, não desse a ordem, não se mexesse para fazer, Acabe não faria do jeito que ela faria. Uma mulher dominadora, controladora, tudo que a Bíblia abomina. Se a gente trazer isso para os dias de hoje, tirando um pouquinho a igreja, por isso que não se pode ter pastoras nas igrejas. Porque não existe mulher ser cabeça, mulher tomar a liderança. A mulher pode ensinar, pode ajudar e deve ensinar, ajudar as mulheres, os jovens, as crianças, o marido. A mulher pode fazer isso, mas ela não pode ter cargo de liderança. Como Jezabel assumiu o cargo de rainha e de rei e de tudo em Israel. E tem mulheres trazendo isso para dentro das nossas casas, para os nossos lares, para os casamentos. Tem mulher que manda no marido, a última palavra é dela. Ela faz o marido um inútil e depois reclama que o marido é inútil. Ela domina, ela controla, a última palavra é dela e depois ela fala porque é um inútil, porque não faz nada, porque depende de mim para tudo, porque se eu não fizer ele não faz. Por isso que esse casamento é um fracasso. Pode ter certeza. Aonde existe o espírito de Jezabel, de domínio, da mulher dominadora que quer controlar tudo, e a última palavra sempre vai ser a dela, porque ela é a boa, aonde existe isso, o casamento é um fracasso. Pode ter certeza. O marido pode ter os defeitos que tem? Pode ter. Mas ele é o cabeça. Ele é o cabeça. E enquanto as mulheres cristãs dos dias de hoje não entenderem isso, o casamento vai ser um fracasso. Lembra que a gente já estudou? Nós mulheres herdamos isso de Eva, de ter esse espírito dominador, de não se sujeitar, de querer mandar, de querer falar mais alto. Nós herdamos isso, é uma maldição que herdamos dela. Porém, agora, nascidas de Deus, temos o controle do Espírito Santo de controlar isso.
Mas infelizmente tem mulheres que não entenderam ainda isso. Eu não tô falando nem de incrédulos lá fora, porque incrédulos lá fora não entendem nada, não sabem nada, ao contrário. Esse movimento feminista de hoje, esse movimento de igualdade entre mulher e homens, as mulheres realmente estão dominando tudo. A mão de Deus passa longe disso tudo. Exatamente como passa longe da mulher autoritária que quer mandar em tudo. Só ela é certa, que só é o que ela diz é certo, e para ela o marido não vale nada, é um inútil. E infelizmente os maridos têm aceitado isso e têm se colocado abaixo da mulher, e daí os papéis se invertem e daí vira uma bagunça, o inferno. Aonde existe mulher autoritária e marido que aceita isso, que não assume o seu papel de cabeça, e olha só, o marido assumir o seu papel de cabeça não significa que ele vai ser um monstro, que ele vai ser um cavalo, que ele vai ser grosseiro, que ele vai tratar mal a esposa. Não. É assumir o papel dele de marido, de homem de Deus, de acordo com o que a Bíblia fala, e controlar a situação. Fazer o que ele tem que fazer, para que a mulher se coloque no lugar dela. Entende? Então, se não existir esse equilíbrio, a mulher auxiliadora, ela não manda, ela não domina a mente, ela não induz o marido a fazer as coisas, faz isso de acordo com a minha vontade, porque era isso que Jezabel fazia com o rei Acabe. Ela queria as coisas do jeito dela, então ela induzia Acabe a fazer isso. E Acabe, manipulado por ela, fazia. Ou fechava os olhos para ela fazer, como matar, né, mandar matar os profetas, mandar matar o povo, mandar matar Nabote, né, para poder roubar a vinha dele para dar para Acabe. Então o marido que passa a mão e disfarça, melhor nem falo nada para não ter problema, e deixa a mulher fazer o que ela quiser, esse casamento vai ser um fracasso. Enquanto não houver obediência na palavra de Deus, essa é a realidade. Cada um no seu lugar. Então, Jezabel, essa mulher do passado, ela tinha todos esses defeitos. Era uma dominadora, controladora, ela que mandava. Ela induzia, seduzia Acabe a fazer as vontades dela, claro, todas contra Deus, contra o povo de Deus, contra os profetas de Deus. Ela mandou matar os profetas de Deus, porque os profetas de Deus afrontavam ela, como Elias. Ela odiava Elias, porque Elias confrontava o pecado dela de Acabe. Então ela mandou matar Elias e os profetas. E matou vários. E induzia o povo a adorar Baal. Então isso era Jezabel. E aqui Jesus está falando que dentro da igreja de Tiatira tinha uma mulher dessa, que estava induzindo o povo. Ela ensinava e induzia o povo a se prostituir e a idolatrar os ídolos, e a comer comidas sacrificadas a ídolos. Olha só. Aí ele vem e diz assim: dar-lhe-ei, olha só, ou melhor, dei-lhe, Jesus está falando, dei-lhe, eu dei. Não é que ele falou assim, eu vou dar tempo. Não, ele disse aqui, consumado já. Eu dei tempo para que ela se arrependesse. Mas, todavia, ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Essa prostituição moral, essa prostituição religiosa. Ela estava numa igreja bíblica, ouvindo a verdade. E ela não queria abandonar o pecado, ela estava se prostituindo tanto fisicamente, moralmente, como servindo a dois senhores, ao Deus vivo e a Baal, prostituindo o evangelho. Então Jesus disse, eu dei tempo para ela se arrepender, mas ela não quis. Ela não quis se arrepender. Então ele vem e fala assim: eis que a prostro em cama, bem como em grande tribulação os que adulteram com ela, se não se arrependerem das obras que ela incita. Né? Lembra? Lembra que tinha os sindicatos
Esses sindicatos, eles tinham santos padroeiros, então ela vinha insinuando, não, se vocês não fizerem parte do sindicato, se vocês não fizerem parte desse grupo, vocês nunca vão ter nada. Vocês nunca vão poder ter o seu negócio, o seu comércio. Não tem problema. Adorem a Deus, ao Deus único, mas também façam parte do sindicato, adora lá o santo padroeiro também. Que mal tem? Os dois senhores. Mas pelo menos vocês vão enriquecer, vão prosperar. Comam as comidas consagradas aos ídolos, aos santos padroeiros dos sindicatos, que mal tem. Tenham comunhão, façam o seu pezinho de meia ali, sejam pessoas importantes. E isso era o que ela incitava, uma profetisa, uma falsa profeta. E o pastor da igreja estava tolerando isso. O pastor da igreja estava tolerando isso. Era como que se ele fechasse os olhos. Estava fazendo as boas obras que tinham que fazer? Estavam. Mas estava permitindo, tolerando esse pecado destruidor, destrutivo, satânico, diabólico dentro da igreja. Uma mulher dominadora, que se dizia profetisa e não era. Ela dizia que falava da parte de Deus e não era. Que também entra muito um cuidado que a gente vê nas igrejas pentecostais nos dias de hoje. Mulheres profetisas, que profetizam, que pregam, que dizem que são pastoras, assumem um cargo que não lhes corresponde, porque isso é bíblico, e ainda profetizam. O Senhor mandou te dizer, o Senhor mandou te falar. Não existe profetiza, profeta nos dias de hoje. Está aqui. Anteriormente, Hebreus capítulo 1, anteriormente Deus falava com o povo através dos seus profetas, de todas as maneiras, sonhos, visões, profecias, revelações, mas hoje, nos dias de hoje, Deus nos fala através do Filho. Não precisamos mais de profetisa. Era uma falsa profeta dentro da igreja bíblica ensinando a mentira e o engano, levando o povo a dividir a fé entre Baal e o Deus vivo, comer comidas sacrificadas a ídolos, adorar o santo padroeiro para ter conveniências. Olha só que desgraça, e o pastor estava permitindo isso. E muitos do povo estavam sendo induzidos a isso. Muitos filhos de Deus, servos de Deus, porque ele aqui viu o que Jesus falou, que está induzindo os meus servos a praticarem a prostituição e adorar ídolos, comer comidas sacrificadas a ídolos, meus servos. Crentes fracos, crentes débeis, sem aprofundamento das escrituras, que se deixaram de ser cheios, guiados pelo Espírito e começaram a ser guiados por esse espírito de Satanás, de Jezabel. Olha o perigo. E o pastor, o que estava fazendo? Estava dormindo? Fechando os olhos para isso? Olha só, gente. Que desgraça. Aí ele vem e fala, eis que a próstata em cama. Era um fato consumado. Eu vou acabar com ela, porque eu dei tempo para ela se arrepender. Se prostrar em cama aqui, uma doença fatal, vou matar ela. E ele vem e fala aqui, bem como grande tribulação aos que com ela adulteram, consequência do pecado. Deus está dizendo tanto para o pastor, como aqueles que estavam se deixando seduzir por essa falsa profetisa. Eu vou colocar uma grande tribulação na vida deles. Que eles vão ver o que é perder a comunhão comigo e acreditar na mentira e no engano do falso evangelho, dos falsos profetas. Olha aqui, gente. Eu prosto ela em cama, bem como grande tribulação os que com ela adulteram. E aqui servia para o pastor também. Pastor que estava dormindo e estava fechando os olhos para isso. E o pastor e os membros dessa igreja, servos de Deus fracos, tontos, ovelhas tontas, que estavam dando ouvidos à voz de uma falsa pastora, de uma falsa profeta. E eles iam passar por uma grande tribulação, por causa do pecado.
Não podemos generalizar que todas as doenças, inclusive a morte, as doenças e as lutas que enfrentamos seja por causa do pecado. Senhor, quem pecou? O cego ou os pais dele? Ninguém pecou. Essa doença é para a glória de Deus. Jó era homem íntegro, reto e temente a Deus. Olha a tribulação que esse homem enfrentou. Ele estava em pecado? Não. Mas Deus fez isso para provar. Então não podemos generalizar que toda doença é demônio. É o diabo. Não aceita essa doença porque é o diabo. É o diabo. Não. Nem todas as doenças e problemas que enfrentamos é por causa de pecado. Mas nesse caso aqui era. Alguns são. E neste caso aqui dessa igreja, esses membros aqui eram por causa do pecado. Não se arrependiam do seu pecado? Ah, não se arrepende? Então agora vocês vão ver a consequência desse pecado. Vocês vão ficar doentes, vão cair de cama e muitos até morrer. Começando pela Jezabel. Aí ele vem e fala assim, se não se arrependerem, caso não se arrependam, né? Ela era um fato consumado. Eu dei tempo para ela se arrepender, ela não quer se arrepender. Então eu vou colocar ela em cama. Eu vou acabar com ela. E os que adulteram com ela vão passar por grande tribulação se não se arrepender. Aí ele vem e fala, matarei os seus filhos. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e coração. E vos darei cada um segundo as suas obras. Este matar os seus filhos, tanto poderia se referir, né, a filhos naturais de um adultério, de uma prostituição, de um adultério, mas dentro do contexto nós entendemos que os seus filhos são os filhotinhos, esses seguidores que ela estava atraindo. Ele está dizendo que vai matar, como matou os filhos de Jezabel lá no Antigo Testamento. Todos morreram com mortes terríveis. Um morreu com uma doença terrível, os outros foram decapitados. Todos os filhos de Jezabel morreram com mortes trágicas. Aqui Deus está usando o mesmo exemplo do que aconteceu com a Jezabel verdadeira lá no Antigo Testamento. Gente, Jezabel morreu de uma morte trágica. Foi profetizado que os cachorros, que os cães comeriam a carne dela e que só sobrariam os pés e as mãos. Tu pode ler isso lá no livro de Reis, que conta a história de Acabe e de Jezabel, a morte terrível que essa mulher teve. Eu vou prostrar ela em cama, eu vou matar ela. Deus está usando o mesmo exemplo. Lembra como na igreja de Pérgamo, Deus usou o mesmo exemplo de Finéias, que destruiu com a prostituição de Balaão? Com uma espada, Deus está dizendo, falou aqui, deu o mesmo exemplo que ele também viria com a espada do julgamento. Aqui ele está usando o mesmo exemplo de Jezabel, as mesmas mortes que ele matou lá no passado Jezabel e os filhos dela. Aqui, para essa Jezabel profetisa falsa e os filhos que surgiram, os seguidores dela que surgiram dentro dessa igreja. Vou matar. Com a morte trágica. Isso é justiça, isso é santidade. Lembra como Jesus se apresentou? Eu sou o que vê todas as coisas com fogo consumidor, um fogo que julga e condena e que tem os pés polidos, pureza, santidade. Eu não tolero o pecado. Tu tá tolerando o pecado, te atira. Então eu vou vir limpar isso aqui. Eu vou limpar esse barraco sujo aqui. Eu vou fazer uma limpeza nessa casa aqui. Se não existir arrependimento. E exatamente como foi no passado, a morte trágica de Jezabel só sobrou as mãos e os pés. Ela foi derrubada, né? Ela foi derrubada por Jeú, ela foi derrubada da sacada do palácio real de Israel e caiu lá embaixo, morreu e os cachorros vieram e comeram a carne dela, só sobrou as mãos e os pés. Olha só, que morte trágica, a toda poderosa, dominadora, controladora, profetisa de Baal. Olha o fim desse tipo de pessoa. Não sobra nada. E aí, os seguidores deles também. Acontece a mesma coisa, caso não exista arrependimento. Porque ainda tem a misericórdia de Deus. Se tu te arrepender, se tu abandonar o falso evangelho, se tu abandonar as falsas doutrinas, a seita que tu frequenta,
que de Deus não tem nada e tu tá iludido com esses falsos ensinamentos, se tu abandonar, tem perdão para ti. Agora, se tu quiser continuar no engano do falso evangelho, por conveniência, esses aqui queriam benefícios dos sindicatos, poder ter os comércios deles enriquecerem. O falso evangelho de hoje é para que tu cresça, para que tu conquiste, começando pela salvação através do teu sacrifício, e depois tu prospere, cresça, apareça, ame as coisas deste mundo. Falso evangelho. Se tu continuar nesse falso evangelho, olha aqui o fim. Então, por isso, tem que haver arrependimento. Então, ele vem e fala, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Veja que Jesus não está nem preocupado que pensem mal dele. Nossa, que Deus cruel. Nossa, mas esse Deus não é amor. Nossa, esse Deus não é misericórdia. Não, não, não. Eu vou matar esses seguidores do falso evangelho. Todos eles. E todas as igrejas saberão que eu sou o Filho de Deus. Eu sou aquele que tem olhos de chama de fogo, que traz a justiça. Lembra de Ananias e Safira? Não teve chance. Mentiram, pecaram, fulminados por Deus. Vocês acham que Deus tem algum problema de fazer isso? Não tem. E ele faz isso para causar temor. Lembra dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, que levaram fogo estranho para dentro do santuário, do tabernáculo? Deus fulminou eles. Deus teve algum problema que iam falar mal dele? Nenhum. Esse Deus é santo, santo, santo. E aqueles que se aproximam dele têm que entender que ele é santo, santo, santo e não tolera o pecado. Não tolera fogo estranho. Não tolera deuses estranhos. Não tolera imoralidade. Não tolera pecado. Não tolera idolatria. Então tudo faz parte de uma seita que venera o altar de pedra de Baal, que sacrifica com sacrifícios como do Antigo Testamento, que já não são animais, né, de acordo com o falso evangelho, mas é dinheiro, que idolatra objetos santos e ungidos, que divide a tua fé entre Deus e esse mundo, divide os teus pensamentos entre a vida eterna e viver bem e feliz e contente, uma vida rica e próspera aqui. Tu tá seguindo a Jezabel, o espírito de Jezabel. E o teu fim, se não houver arrependimento, é a morte. E se for morte física, por causa disso, consequentemente vai ser a morte eterna também. E vos darei, eu sondo mente e coração, eu conheço todas as intenções, e darei a cada um segundo as suas obras. Aquilo que a gente falou. Deus julga tanto para dar o galardão para as boas obras. As boas obras foi ele quem criou pra gente. Isso vai retundar pra gente em coroa e galardão e recompensas na eternidade. E a gente já vai ler isso de novo. Mas também ele julga aqueles que praticam as más obras. E ele vai dar, segundo a retribuição para cada um. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira e tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Isso aqui é muito importante. Então ele está falando para o remanescente, para a igreja de Tiatira que permanece fiel, que não se misturou, que desprezou o falso evangelho, que desprezou o engano desse mundo, das mentiras de uma falsa profetisa, que não aceita servir a dois senhores, à riqueza e ao Senhor Jesus, que não se prostituiu e não deixou cair no engano de Jezabel. Então ele está dizendo que esses ele não vai colocar outros fardos. Não, vocês continuem naquilo que vocês têm. Aí ele fala assim, mas a gente já vai ler mais um pouquinho sobre isso, mas eu quero frisar aqui, tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Gente, a história conta, vocês sabem que além disso que eu deixei isso para agora,
Vocês sabem que essa Jezabel, essa mulher aqui na igreja de Tiatira, ela estava levando para dentro de Tiatira também, a parte de tudo isso que a gente já falou, ela induzia. Olha só, gente, é muito importante vocês entenderem isso. Agora sim, eu me refiro às falsas igrejas do falso evangelho e das seitas. Que elas não assumem que são e que as pessoas que frequentam lá também não assumem que é. Mas deixa eu falar. Vocês viram aqui que Jesus falou? Tá escrito aqui. Eu garanto que tá na Bíblia de vocês também. Ó, e tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Essa mulher profetisa aqui, falsa profeta, estava levando aquela igreja a acreditar que eles precisavam entender mais sobre o diabo, sobre Satanás, entender profundamente as obras de Satanás, o que o diabo faz na vida das pessoas, como o diabo age, como o diabo manipula, fazia as pessoas acreditarem mais naquilo que o diabo dizia e fazia do que na palavra de Deus, no que Deus falava, no que Jesus falava. Isso aqui estava acontecendo dentro da igreja de Tiatira. As pessoas estavam mais animadas a saber o que o diabo fazia e dizia do que o que a palavra de Deus falava. Ela induzia as pessoas a conhecer profundamente Satanás. Pergunta: alguma semelhança com as seitas, falsas religiões de hoje? Que levam as pessoas a acreditar e confiar muito mais no pai da mentira do que a Bíblia fala? Falsos pastores que pegam pessoas possuídas por espíritos de demônios, porque isso sim acontece. Isso é bíblico, nós não podemos dizer que as manifestações de demônios não são verdadeiras, porque isso seria dizer que a Bíblia é mentirosa. Isso acontece. Mas sim, o Senhor Jesus nos deixou um ensinamento básico, simples. Manifestou um demônio, um espírito na pessoa? Cala-te, Satanás. Sai dele. Só isso. Jesus não ficou dando trela para Satanás. Jesus não ficou dando trela para os demônios. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus disse que ele era o pai da mentira. Não ficou entrevistando demônios, perguntando o que tu tá fazendo, quanto tempo tu tá aí, o que tu ganhou para tá aí, como que tu vai agir, como que é? Fala aí, demônio, como que é o céu? Fala aí, Satanás, como que é o inferno? Fala aí, o que tu tá fazendo com a alma dessa pessoa? Alguém aí conhece alguma seita, alguma instituição que faz isso nos dias de hoje? Aqui, ó, igreja de Tiatira, Jesus condenando essas pessoas que querem dar mais ouvidos para Satanás, que querem, como dizem eles, conhecer profundamente os planos de Satanás e o que o Satanás faz. Gente, olha só o fim dessas pessoas, a morte. Se não houver arrependimento, a morte. Pessoas que ficam ali, eu quero ver o que o diabo vai falar, um show, um espetáculo. É verdade, o diabo tá falando que tá destruindo, a inveja, tá colocando um contra o outro. O diabo tá falando que vai colocar uma doença. O diabo tá falando que foi feita uma macumba pra ela. O diabo mentiroso, a mentira. E a pessoa fica ali querendo ver show, querendo ver o diabo brigar, gritar. Doutrina de Satanás. Essa igreja de Tiatira estava assim. Por quê? Por causa da falsa profeta que estava ali enganando, seduzindo as pessoas a entender, a conhecer mais da doutrina de Satanás, a crer mais no que Satanás diz do que na palavra de Deus. Gente, foge desses lugares que te ensinam isso. Jesus foi específico quando manifestava os demônios, os espíritos nas pessoas. Ele não falava com as pessoas possessas. Quando ele entrou na sinagoga e o homem manifestou: quem é, ó Filho de Deus, o Altíssimo, porque viestes contra nós antes do tempo? Ele falou: cala-te e sai dele.
Não deu papo. Quando aquele jovem que estava possesso por um espírito se jogava no fogo e na água e o espírito estava machucando a criança, o jovem, Jesus não perguntou pro jovem possesso: o que tu tá fazendo aí, espírito? Jesus perguntou pro pai dele, que estava em sã consciência, o que acontece com ele? Para dar exemplo pra gente. Jesus precisava perguntar? Jesus precisava perguntar? Ele não era Deus, ele não sabia, ele sabia. Mas por que ele deu o exemplo? Perguntar para o pai, para a pessoa que estava com ele. Porque Jesus sabia que chegaria um tempo, qual é o tempo de hoje, que esses falsos profetas usariam o diabo para enganar as pessoas. Então Jesus deixou como exemplo, perguntou para o pai o que acontece com ele. E Jesus foi lá e falou: espírito imundo, sai dele. Jesus não ficou conversando com o diabo. Olha só essa doutrina satânica aqui que a igreja de Tiatira tem e que hoje existe dentro de muita igreja evangélica e de seitas. Foge desses lugares, porque o teu final, se não houver arrependimento, é a morte. E a morte seguida de condenação eterna. Inferno e lago de fogo. Arrepende-te. Tu tá tendo a oportunidade de ouvir a verdade. Se tu quiser continuar, aqui ó, Jesus disse, eu dei tempo para ela se arrepender. Ela ouviu a verdade. Ela ouvia a verdade todos os dias do evangelho. Ela não quis deixar o pecado dela. Vou matar ela, como eu fiz com a Jezabel no passado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quer ficar com raiva de mim? O problema é teu. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu não tenho problema nenhum em falar a verdade. Os falsos profetas é que deveriam ter muitos problemas por mentir e por enganar. Eu não tenho. Então ele vem e fala que ele não vai colocar carga pesada sobre essa igreja que não se rendeu à doutrina satânica, à doutrina de Jezabel, né? Colocar fardos, imposições, pode isso, não pode aquilo, faz isso, não faz aquilo, não. Só ele fala assim, ó, tão somente conserva o que tendes, até que eu venha. Continua fazendo o que tu tá fazendo, continua tendo o amor que vocês tenham pelos outros, o amor puro e genuíno por Deus e pelo próximo, continua tendo a fé, viver de fé em fé. Ó, eu conheço a fé de vocês. Vocês estão num lugar que vocês não podem contar com o governo e com a política porque eles querem levar vocês a adorar os santos padroeiros, mas vocês renunciam isso. Por amor a mim, continua dependendo de mim. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, crendo que Deus não vai deixar faltar nada. Tudo está debaixo da soberania e providência dele. Eu conheço a fé e a perseverança de vocês. Continue nessa prática. Esses que não se contaminaram aqui com a Jezabel. E ele fala, conserva o que vocês têm, continua fazendo as boas obras, eu preparei para vocês, eu vou recompensar vocês. Quer ver como eu vou recompensar vocês com as boas obras? Olha só, ao vencedor, né, conserva o que tens até que eu venha. Ao vencedor, o Filho de Deus, que guardar até o fim as minhas obras, olha só, minhas obras. Não é minha e tua obra. Não sou eu que faço para me aparecer. Não. As obras que ele preparou para que nós andássemos nela. Olha só, eu tô aqui ensinando vocês. Isso é uma obra de Deus, uma obra de Cristo, que Cristo preparou para mim hoje estar aqui ensinando para vocês o Evangelho. Ele está dizendo, continua perseverando, caminhando nessa boa obra aí que eu preparei para ti. É minha. Tu é só meu instrumento, meu servo. Só continua nisso. E, ó, aquele que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Olha aqui, quando ele vir, quando Cristo descer, depois do arrebatamento, 7 anos de aprendizado no céu, boda do Cordeiro e tribulação na terra, quando ele vir, ele vai recompensar cada um dos seus filhos. Cada um dos seus filhos como nações. A gente já falou bastante sobre isso aqui, ó. Eu vos darei autoridade sobre nações. Os filhos de Deus ele vai espalhar pelo mundo inteiro e cada um vai cuidar de uma nação. Olha só. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro. Lembra, no milênio ainda vai existir o pecado.
No milênio ainda vão nascer pessoas não regeneradas, pessoas que vão entrar para o milênio sem ser nascidas de novo, pessoas que escaparem do período da grande tribulação. Então, nós vamos receber autoridade de acordo com as nossas obras, coroas e galardão no céu. Quanto mais coroa e galardão, recompensa no céu, mais autoridade para governar nações, e com vara de ferro, com justiça e autoridade. Governar e acabar com o pecado naquela nação que Deus nos der para governar. Nós vamos ter a autoridade recebida de Cristo para acabar com o pecado. Olha só a recompensa que nós vamos ter. Vamos ser reis e rainhas. Vamos ter líderes, vamos ser presidentes. Vamos ser pessoas que vamos cuidar de outras pessoas no reino de Deus, no milênio, por toda a eternidade. Aí ele fala, assim como também eu recebi do meu pai, como ele recebeu o cetro de ferro para reinar nesse mundo com autoridade, com justiça, com amor, com retidão. Como herança ele recebeu as nações e os reinos deste mundo. Como ele recebeu de Deus, ele também vai nos dar a nossa parte. Como irmão mais velho, ele vai dividir com a gente a herança. E dar-lhes-ei ainda a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? Cristo. Ou seja, não é nem questão das coroas e das galardão e das recompensas, de ser um rei, de ser uma rainha, de ter autoridade, não é. Isso aí pra gente não é o mais importante. O mais importante é que nós vamos receber o próprio Cristo, porque quem é a estrela da manhã? O próprio Senhor Jesus. Olha o que está escrito aqui em Apocalipse 22. Olha só, 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Olha só. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Jesus está dizendo, eu sou a estrela da manhã. E ele está dizendo aqui que vai nos dar autoridade sobre as nações e mais, eu dar para vocês a estrela da manhã. Eu mesmo vou ser a recompensa de vocês. Eu mesmo vou ser a autoridade de vocês, o poder de vocês. Para governar tudo isso. Eu vou ser o presente de vocês. Gente, é tudo que eu quero. É tudo que eu espero. E ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ai, meus amores. Ficou claro? Ficou claro a repreensão para essa igreja, para esse pastor, para esse povo, para esse membro dessa igreja. E também a recompensa para aqueles que se arrependem e para aqueles que permanecem fiéis nas obras que ele preparou. Isso aqui também é para aquele crente preguiçoso, que não faz nada, que se acomoda, que eu já tô salvo, agora tá bom, tô aqui, não, eu não sei muito, não entendo muito, não sei falar, não, melhor eu fico nesse jeito. Aquele crente que não cresce, ó, tu não vai receber nada de Deus, tá? Nada de Deus. Só a coroa da vida, como a gente já estudou. Essa todo vencedor, todo filho de Deus. Mas as outras coroas, o galardão, as recompensas, esquece. Quem não anda nas obras aqui, em santidade, e nas obras que Cristo preparou, não vai ter nada. Agora ele fala aqui, para essa igreja, porque essa igreja que tinha essas obras, eles faziam. Eles tinham obras legítimas. Então, conserva o que vocês têm, continua caminhando nessas minhas obras. E eu vou dar para vocês autoridade sobre as nações. É promessa de Deus pra gente, gente. Vale a pena servir a Deus com obediência e fidelidade. Vale a pena ser santo e crescer em santidade, em comunhão com Deus. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena renunciar à mentira, renunciar ao falso evangelho, renunciar às comodidades desse mundo, às propostas deste mundo de bem-estar, de conveniência, por amor ao nome de Jesus. Vale a pena. Porque esse tempo aqui, como a gente estudou na igreja de Esmirna, é passageiro. Nós estamos nas mãos do Eterno, nós estamos nas mãos daquele que é a própria eternidade. E é por toda a eternidade que nós vamos reinar com Ele. Meus amores, eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades, tanto aqueles que precisam de arrependimento,
tanto aqueles que estão se iludindo com as coisas deste mundo, aqueles que não estão crescendo em santidade e em boas obras, aqueles que estão enganados em falsas religiões e seitas, acreditando em doutrinas de demônios, dando ouvidos a Satanás e aos seus mestres, e também aqueles que têm estado fiéis. Eu oro por todos, porque todos venham chegar ao arrependimento e aqueles que estão crescendo cresçam muito mais. Que o Espírito Santo e a graça de Deus esteja sobre todos nós. Amém. E até a próxima.